Continuando com a resolução de questões, o ERG 2016. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados com pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si, que gerou, vou até marcar aqui, né? Cruzamento de indivíduos malhados, que gerou uma prole de indivíduos com coloração totalmente vermelha, indivíduos com pelagem malhada e indivíduos inteiramente brancos. O resultado desse cruzamento é o exemplo do seguinte fenômeno genético. Qual seria esse fenômeno? Então, deixa eu fazer o comentário aqui de cada um dos quesitos e aí em seguida a gente responde. Na letra A se tem a epistasia. Olha, a epistasia, eu vou colocar lá no quadro branco para vocês, está aqui. A epistasia é um fenômeno genético em que vários genes interagem entre si para influenciar uma única característica. Ele envolve graus variáveis de complexidade. Nestes casos, o alelo que age inibindo é chamado de epistático. E o que sofre a ação inibitória é chamado de hipostático. O exemplo é o que acontece com a pelagem de alguns cães. Então, esses genes epistático e hipostático seriam genes que estão relacionados à epistasia. Em resumo, a epistasia seria o quê? Seria a ação de dois ou mais pares de genes, eu vou colocar aqui o P de pares, né? Dois ou mais pares de genes interagindo, formando uma determinada característica. Então, seriam dois ou mais pares de genes mostrando apenas uma característica, como a gente pode ver aqui. Perceba que aqui seria um par de genes, outro par de genes interagindo, mostrando-se na forma de uma característica. Outro par de gene e outro par de gene mostrando a mesma característica. Então, isso seria um exemplo típico de epistasia. Na epistasia, se tem genes que inibem e genes que são inibidos por outros, como algo parecido, uma relação parecida com a dominância e a recessividade. Os genes que são inibidos são chamados de hipostáticos e aqueles que inibem a ação de outro gene são chamados de epistáticos, ok? Então, isso aqui seria um exemplo de epistasia, diferente do que está sendo mostrado na questão, né? Indivíduos malhados, eles vão produzir. Aqui, o indivíduo malhado vai produzir indivíduos malhados, indivíduos marrons e indivíduos... Marrom ou vermelho, né? Vou botar vermelho e indivíduos brancos. Então, você pode ver que o cruzamento de indivíduos parecidos aqui vão produzir três tipos diferentes. Diferente do que a gente explicou aqui na epistasia, não é? Então, dando sequência, a letra B, pleiotropia. Pleiotropia é um fenômeno em que um par de genes alelos condiciona o aparecimento de várias características no mesmo organismo. Então, a pleiotropia, diferentemente da epistasia, lembre que a epistasia são vários pares de genes atuando, mostrando-se apenas uma característica. No caso da pleiotropia, seria apenas um par de genes sendo representando várias características, ok? Apesar da ideia de pleiotropia ser um pouco parecida com a ideia do que a questão está mostrando, mas a questão ela não falou sobre genes, mas sim sobre características fenotípicas, ok? Essa ideia da característica fenotípica, a gente vai visualizar melhor mais à frente aí seguindo a questão. Então, não seria também a letra B, é falsa. A letra C, codominância. Codominância, a letra C é dominância, né? Eu vi o C, eu pensei que era codominância, mas enfim, dominância. A dominância, também chamada de dominância completa, seria a condição em que os indivíduos heterozigotos apresentam um fenótipo condicionado pelo alelo dominante. Ou seja, o alelo recessivo só se manifesta em homozigose. Existem apenas dois fenótipos possíveis, no caso da dominância completa. O fenótipo representado pela característica dominante e o fenótipo representado pela característica recessiva.
Eu coloquei na imagem para vocês a foto de uma pessoa enrolando a língua. O fato desse indivíduo estar enrolando a língua dessa forma seria uma característica dominante. Existem indivíduos que não conseguem enrolar a língua dessa forma. Quem não consegue possui os genes recessivos e aí a característica está sendo expressa da forma dele não conseguir enrolar a língua, ok? Então, dominância ou dominância completa seria essa ideia. A gente falou em genes alelos, né? E por falar neles, esses genes, eles são aqueles que se encontram na mesma posição em cromossomos homólogos e que são responsáveis por determinar uma mesma característica. Por exemplo, em determinado par de cromossomos homólogos humanos está o par de genes alelos responsáveis pela cor do olho, né? Então, vamos lembrar o seguinte, quantos cromossomos cada uma das nossas células somáticas possui? 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos e 1 sexual, correto? Veja que a gente fala de pares de cromossomos. Então, esses cromossomos, né, aos pares, eles possuem, o par de cromossomos qualquer, eles possuem características específicas semelhantes. Então, se eu olhar para um cromossomo homólogo, são aqueles cromossomos que formam os pares, então se eu olhar para os cromossomos homólogos aqui, eu vou perceber o seguinte, os cromossomos eles são formados por milhares de genes. Se eu tirar uma fotografia de um cromossomo desse daqui, e em seguida analisar com o outro cromossomo, eu vou perceber que eles vão possuir ou possuem genes localizados em uma mesma posição neles. Eles são parecidos, porém, se a gente analisar, a gente vai ver que os genes aqui, ó, eles são estão localizados em um mesmo lugar nesses cromossomos. Esses genes que estão localizados na mesma posição nesses cromossomos homólogos, a gente chama eles de quê? De genes alelos. E esses genes alelos, eles vão representar uma característica. Lembra lá do azão, azim? Azão, azão e azim, azim? Esses genes aqui, eles estão localizados em cromossomos diferentes. E posso dizer mais, estão localizados em cromossomos homólogos. E esses genes, eles são genes alelos, porque eles estão localizados em uma mesma posição dentro desses cromossomos homólogos. Ficou claro a ideia? Muito bem. Qualquer dúvida que você tiver, você pode inclusive até entrar em contato com a gente pelo site, que a gente vai responder e tirar sua dúvida com o maior prazer. Então, dando sequência, não é codominância, ou melhor, não é dominância completa, pois existe apenas 2 fenótipos para a dominância completa. E aqui a gente viu 3, né? Indivíduos malhados, vermelho e branco. A codominância, que é a nossa resposta, seria uma condição em que o indivíduo heterozigoto ele vai apresentar um fenótipo diferente dos indivíduos homozigóticos. Neste caso, vai apresentar um fenótipo que resulta na mistura dos 2 indivíduos homozigóticos diferentes. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha a imagem aqui. Ó. Se eu tenho um indivíduo homozigoto para uma determinada característica e tem um indivíduo homozigoto também para uma determinada característica, quando se cruzam, acontece a mistura desses genes, eles vão formar um indivíduo heterozigoto com características diferentes. Mas olha o que foi que vocês perceberam aqui, que as letras que representam esses genes, primeiro, são diferentes e também não possuem letras minúsculas, não é? Então, esses genes eles são representantes de genes de características dominantes. Lembre-se que a relação de dominância e recessividade. Um gene dominante não manda no gene recessivo, não é ele que aparece? E o recessivo não fica lá oculto quando ele está na presença de um gene dominante? Não é? Nesse caso aqui, não. Um gene dominante vai querer dominar, vai querer aparecer e o outro também. Só que nesse caso, os 2 aparecem. Só que um vai ter uma representatividade maior em alguns locais do corpo do indivíduo e o outro vai ter uma representatividade maior
dentro de também, né, em outras partes do corpo desse indivíduo, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Veja que esse indivíduo com essa característica, ele vai doar o gene que ele tem, que seria o B, né? E esse vai doar o gene que ele tem também, que seria o N. Então, quando esses dois genes se misturam, se juntam, formam um indivíduo com uma característica diferente dos pais. Quando formado indivíduos com características diferentes dos pais, aí a gente chama isso de quê? De codominância. Ficou claro? Muito